Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante da Tua Palavra e essa história é uma história tão maravilhosa que nos ensina tantas coisas, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã e que ao ouvirmos a Tua voz nessa manhã, sejamos despertados pela Tua Palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, é assim, uma verdade que eu me incomoda muito, converso muito sobre isso com Fabiane, e é uma constatação, né? A gente vive num mundo cada vez mais marcado pela indiferença. Há uns tempos atrás, quando vivia ainda em Lisboa, eu lembro que um amigo meu, ele me contou um episódio que aconteceu no trajeto que ele fazia para o trabalho todos os dias. Ele fazia o trajeto, o caminho dele, de casa para o trabalho, fazia esse trajeto a pé. E num determinado local do trajeto, num ponto específico do trajeto, tinha um sem-abrigo que estava sempre ali. Aquele sem-abrigo sempre estava ali pedindo esmola. Algumas pessoas ignoravam, é a tal da invisibilidade social, né? Às vezes nós temos essa tendência para evitar nos envolvermos com o problema, transformamos algumas pessoas em invisíveis sociais. E algumas pessoas ao nosso redor, para nós, infelizmente, sofrem, padecem dessa invisibilidade social. E esse sem-abrigo vivia naquela zona. Algumas pessoas faziam de conta que não viam, outras paravam até para ajudar. E todos os dias ele passava por ali, até que um dia alguém achou estranho, porque ele estava muito quietinho, muito parado. E a pessoa que varria, fazia as limpezas, foi que percebeu que ele já estava morto já havia algum tempo. As pessoas passavam por ele e havia um cadáver na rua e ninguém deu por isso. Aquele homem morreu, ninguém notou, ninguém derramou uma lágrima por ele, ninguém sentiu a sua falta. E nós vivemos num mundo assim, infelizmente. Vivemos num mundo onde as pessoas passam umas pelas outras, ignorando as necessidades umas das outras, e assim nós vamos vivendo a nossa vida. Nós estamos ficando cada vez mais alheios e indiferentes ao sofrimento do mundo que nos cerca. Isso por quê? Porque nós somos uma sociedade, nós somos uma gente, somos uma geração cada vez mais concentrados em si mesmos, nos seus próprios problemas, nas suas próprias necessidades. E isso, irmãos, é um problema muito grave. E por que é que isso é um problema grave? Tem alguma coisa de errada em eu me preocupar com a minha vida, com os meus problemas, com as minhas conquistas, com os meus sonhos, com os meus projetos? Não tem nada de mais, não tem nada de errado em querer você querer progredir na vida e sim ter objetivos e ter focos e ter metas. O problema não é esse. O problema é a hiperconcentração, o problema é o foco excessivo sobre nós mesmos. Porque quando nós nos focamos apenas nas nossas necessidades, apenas na nossa vida, nós vamos perdendo progressivamente a capacidade de nos importarmos com os problemas do mundo em que nos cerca. E qual é o perigo disso? O perigo é que quando nós estivermos enfrentando os nossos problemas, porque um dia o problema bate à nossa porta, nós também estaremos sozinhos. E a gente vive esse tempo, e eu acredito que essa seja uma das maiores estratégias de Satanás, de nos dividir através da indiferença, né? Nós somos a geração do iPhone, do iPad, do iTudo, né? Tudo é concentrado no eu, né? Somos centrados cada vez mais no eu. E Satanás ele tem conseguido nos dividir, nos separar através da indiferença. Nós nunca fomos tão egocêntricos. Somos uma geração centrada em si. Somos uma geração centrada apenas nas suas necessidades. E a prova disso é que nunca houve tantos divórcios quanto no tempo em que a gente vive, até dentro da igreja. As taxas de divórcio dentro das igrejas hoje são iguais às taxas de divórcio que acontecem no mundo. E para piorar, né, as pessoas hoje, elas decidem até não se casar mais, decidem viver juntos, porque isso facilita as coisas. Facilita o momento em que aquela pessoa já não me é mais útil, porque a mentalidade é essa, uma mentalidade da utilidade. Quando a gente se junta com alguém, muitas vezes
claro, né, a gente gosta daquela pessoa, mas a gente se junta com aquela pessoa pensando naquilo que aquela pessoa pode nos proporcionar. Eu não digo só no sentido material, eu digo no sentido afetivo também. Muitas vezes a gente entra num relacionamento, por que o relacionamento não dá certo? Porque a gente entra com uma mentalidade consumidora. O que essa pessoa vai acrescentar na minha vida? O que ela pode me dar? A gente não entra mais em relacionamentos com a mentalidade de serviço, de contribuição, né? A gente observa isso nos relacionamentos familiares, entre os cônjuges, mas a gente também observa esse tipo de mentalidade egocêntrica, como ele afeta a educação dos filhos. Os pais, por estarem tão centrados em si mesmos e nas suas necessidades, esquecem o seu principal papel de educadores na vida dos filhos. Quantos pais eu conheço que não dialogam, não conversam com os filhos e falam que não tem tempo? Mas se você tem uma ferramenta lá no Facebook, tem uma ferramenta no Instagram, que você pode ver quantas horas do seu dia você passa nessas redes sociais. Você sabia disso? Sim. Se você nunca usou essa ferramenta, você vai se assustar a primeira vez que você utilizar. E você vai ver quanto tempo desperdiçado você gasta ali. Tempo que às vezes você fala que não tem, alega que não tem para coisa importante, mas são decisões, são escolhas que a gente faz. E aí, irmãos, cria-se uma geração, porque cresce cada dia mais o número desses jovens que crescem sem referências, porque os pais estão mais preocupados consigo mesmo do que com essa tarefa de educar. A gente vive uma sociedade em crise de valores. Cabe às gerações anteriores transmitirem para as futuras gerações valores, nobreza, altruísmo. Você sabe o que é altruísmo? Altruísmo é o contrário de egoísmo. Altruísmo é ter a capacidade de se sacrificar o seu bem-estar em favor dos demais. E esse talvez seja um dos maiores sacrifícios de amor que um pai faz pelo filho. O pai às vezes tem na mentalidade, na cabeça, né? Não preciso trabalhar muito para juntar muito dinheiro para comprar tudo que meu filho precisa, quando na verdade é o contrário. Teu filho não precisa de coisas, teu filho precisa de você, da sua presença. Porque é só assim que a gente transmite esses valores que são a base essencial para a construção do caráter do indivíduo. O caráter do indivíduo não é construído com um iPhone novo. O caráter de um indivíduo é construído com vivências, com experiências, com diálogo, com conversa, com exemplos práticos de vida. Amém? Só que isso demanda tempo, isso demanda entrega. E a gente vive nessa crise de valores porque os pais, nós pais, e aí eu me incluo nessa, a gente precisa sacrificar às vezes. E não é sacrificar, é investir tempo na vida dos nossos filhos, na educação deles. E aí vemos essa sociedade onde os jovens não conseguem entender o que é nobreza, o que é altruísmo, o que é humildade. Humildade está fora de moda. Sabe o que está na moda hoje? O que está na moda hoje é a vaidade. É você ir para as redes sociais e mostrar que você tem aquilo que os outros não têm. Né? O que está na moda hoje é ostentar riqueza, poder, status social. Os jovens acham que é isso, porque uma geração está falhando em transmitir valores. Vocês entendem a crise, como é que ela é aguda? Vivemos essa sociedade, vivemos nesse mundo, e até mesmo dentro da igreja, esse discurso vem ganhando cada vez mais terreno com a chamada teologia da prosperidade. E, irmãos, eu friso isso, eu bato nessa tecla, porque eu não consigo entender, quando leio as Sagradas Escrituras, eu não consigo extrair das Sagradas Escrituras a imagem de um Deus que é meramente um empregado de mesa, que está aqui para anotar os meus pedidos e fazer tudo aquilo que eu quero. E é isso que a teologia da prosperidade ensina. Ensina que lá nos céus existe um ser celestial
que tem uma caixa de bênçãos, de bens, e esse Deus vai entregar esses bens para aquele que tiver muita fé. Então, fé é uma coisa que a gente despacha daqui lá para cima, que torce o braço de Deus para fazer tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu desejo. Afinal de contas, nós temos alguns direitos e Deus tem o dever e a obrigação de satisfazer todas as minhas vontades. Esse tipo de teologia não é uma teologia bíblica. O Deus que eu vejo nas Sagradas Escrituras é um Deus que é um Pai amoroso, sim. É um Pai que ama abençoar os seus filhos e que a bênção que Deus nos dá, sim, às vezes pode nos trazer bem-estar, mas sim, às vezes pode nos causar desconforto. No processo educativo, enquanto eu educo as minhas filhas, eu, enquanto pai, jamais serei um bom pai se estiver simplesmente preocupado com que minhas filhas se sintam bem e confortáveis o tempo todo. Às vezes, enquanto pai, eu crio o desconforto, eu digo o não que é necessário que elas ouçam para que elas amadureçam, para que elas cresçam. Amém. Às vezes, enquanto pai, eu preciso impor limites. Às vezes, enquanto pai, eu preciso disciplinar as minhas filhas. E esse talvez seja o trabalho mais difícil, porque dói mais na gente do que nelas. Dizer um não para um filho é difícil, é complicado, mas é necessário. E você acha que Deus lá no céu, Ele também não tem essa mesma... Deus não vive em crise, Deus não é um ser em crise, porque Ele sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. Mas você acha que lá no céu Deus não olha para a gente, às vezes, diante de algumas orações que a gente faz e fala assim, isso vai me custar, mas eu vou dizer não. Porque eu sei que se eu disser sim agora, eu sei porque eu conheço, eu sou o Deus do presente, do passado, do futuro, eu sei todas as coisas. Então eu sei que se eu abrir essa porta aqui agora para ele ou para ela vai se perder, ele vai se perder. Eu não quero isso. Eu quero que ele seja salvo e que viva comigo aqui para sempre. Então, enquanto ele faz escolhas lá embaixo, eu preciso abrir as portas certas que o abençoe, que a abençoe. E Deus é um Pai de amor, Ele faz isso com a gente. Às vezes Deus, e é tão fácil da gente entender isso, irmãos. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5 e 6, está tão claro isso, está tão óbvio. E o escritor aos Hebreus, ele escreve a sua carta para uma igreja que estava passando dificuldade, a gente estava sofrendo, e eles não conseguiam entender. Ele falou assim, a gente entregou a nossa vida a Cristo. Nós éramos judeus, porque a carta aos Hebreus foi escrita para judeus que se converteram ao cristianismo, entenderam que Jesus era o Messias. Enquanto eles eram judeus e praticavam o judaísmo, a vida deles era confortável, ele tinha o comérciozinho dele, ele tinha as amizades, tinha as pessoas com quem ele convivia. Quando ele se converte ao cristianismo, aquele hebreu começa a perder tudo. Começa a perder os seus amigos, perde o seu negócio, ele começa a se ver em crise. E aí, aqueles homens que recebem essa carta, recebem no meio de um sofrimento terrível. Então, o escritor, ele escreve, olha, Deus não está se enganando não, Ele está cuidando disso. Amém. Ele está usando essas aflições para aperfeiçoar o caráter de vocês. Amém. E aí, o escritor, ele diz, não se assustem com isso, não se preocupem não, porque Deus, Ele disciplina. Se vocês estão sendo disciplinados, tenham por motivo de grande gratidão, de alegria, porque Deus só disciplina os filhos, Deus disciplina quem ama. Aleluia! Deus como um Pai amoroso, nós, enquanto pais bons, temos que ter essa consciência. Amém. A gente precisa, irmãos, redescobrir o caminho do amor ao próximo, o caminho do verdadeiro evangelho. E esse texto aqui, que nós lemos, ele fala da diferença que uma igreja que entende o verdadeiro evangelho marca no meio de uma sociedade. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que conta a história daqueles que decidiram dar continuidade à obra de Cristo. Então, desde o início até o final, você vai ver homens e mulheres
que deixaram de lado, colocaram em segundo plano o seu próprio bem-estar em nome de uma missão. Eles não estavam preocupados se a vida deles estava confortável ou não. Eles estavam preocupados em obedecer o mandamento de Cristo e obedecer pagando com a própria vida se fosse necessário. E é isso que o livro de Atos mostra aqui em toda a sua narrativa. Homens e mulheres que entregaram as suas vidas por amor ao Evangelho. Esse livro aqui, ele vai mostrar cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos, e mesmo assim, eles não negavam a sua fé, mesmo assim, eles não questionavam, né, as suas opções, as suas escolhas, a sua decisão de servir a Cristo. Esse texto aqui, esse capítulo que nós lemos aqui, fala de um momento, né, em que o rei Herodes, ele percebeu uma coisa muito importante, uma ferramenta que ele tinha nas mãos, para agradar um povo que era um povo complicado. O povo judeu, e ali havia um acordo entre os judeus e os romanos, né? Os romanos deixavam que os judeus praticassem o seu culto, que tivessem uma certa autonomia, em troca da estabilidade daquela região, porque eles eram um povo muito problemático, um povo muito difícil. E Herodes, aqui o texto diz que ele captou uma coisa muito, uma chave, uma ferramenta. Ele percebeu que havia uma seita, né? Uma seita, entre aspas, era o cristianismo que estava aqui emergindo, né? Então ele percebe que havia um novo movimento, um novo grupo surgindo no meio dos judeus, que os próprios judeus não gostavam. Então Herodes, ele decide começar a perseguir essa gente, e viu que isso agradou aquela gente. Ele falou: opa, então aqui eu tenho um caminho para ter paz, pelo menos no meu mandato, eu vou ter paz aqui. Então o texto diz que no tempo do rei Herodes, ele começou a perseguir alguns da igreja. Ele mandou cortar a cabeça de Tiago, irmão de João, e viu que isso agradava os judeus. Falou: opa, legal, então vou começar a prender esse pessoal aqui, né, e vou fazer essa política de boa vizinhança com esses judeus aqui que são chatos pra caramba. E como viu que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro, e isso aconteceu na semana da Páscoa. Pronto, então aqui, né, a gente já estava vivendo um tempo de grande perseguição. A igreja aqui estava sendo perseguida. A gente percebe aqui no texto que Pedro é preso, né, ele vai para a prisão, e havia aqui um plano na cabeça de Herodes de fazer com Pedro o mesmo que havia sido feito com Jesus. Percebe aqui? Na semana da Páscoa, né? Então Pedro é preso nos dias que antecedem a Páscoa, e a ideia de Herodes era fazer a mesma coisa, apresentar Pedro e talvez crucificá-lo, né? Mais um Messias aqui, ó, que está morrendo, olha, e aí, né, fazer a paz com aquele povo judeu ali. Mas acontece algo sobrenatural no texto. Pedro, ele é solto milagrosamente. O texto mostra que é algo tremendo que acontece. E eu só quero chamar a sua atenção, antes de falar aqui das lições, só para um detalhe desse texto. Será que Deus amava mais a Pedro do que amava a Tiago? Porque Tiago também tinha sido preso semanas antes, mas Tiago perdeu a cabeça. E Pedro não, Pedro ele foi libertado aqui de uma forma sobrenatural. E aí, por que eu coloco essa questão aqui? Será que Tiago tinha menos fé do que Pedro? Os dois conheceram Jesus igual, os dois caminharam com Jesus, eram amigos, era aquele trio, né? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ia para algum lugar, quem ele levava? Pedro, Tiago e João estavam sempre lá, né? Um aqui é poupado, o outro é sacrificado. Irmãos, isso aqui é a prova concreta de que nós servimos a um Deus soberano. E quando nós dizemos assim: Senhor, a minha vida é tua, você está preparado para isso? Porque quando você diz: Senhor, a minha vida é tua, você está querendo dizer: Senhor, a minha vida é instrumento teu, e o Senhor pode usar a minha vida da maneira que o Senhor quiser para manifestar a tua glória. Porque o mais importante, eu queria que você entendesse essa verdade nessa manhã, o mais importante não é o nosso bem-estar, é a glória de Deus. Você entende isso? Tudo que Deus pode fazer por você para tornar a sua vida mais confortável aqui na terra é transitório, vai passar, mas a glória de Deus é eterna.
E o propósito principal de Deus é levar cada vez mais gente para o céu para morar com Ele. Isso aqui é passageiro. Isso aqui vai passar, céus e terra passarão. Entende isso? Então o principal projeto de Deus, quando Ele olha para mim, para a tua vida, quando Ele olha para vidas realmente consagradas a Ele, Ele usa essas vidas como instrumento da sua glória, às vezes livrando das dificuldades, às vezes deixando atravessar os desertos, para que no final de todas as coisas, a glória do Senhor se manifeste. Esse é o propósito da minha vida, da sua existência, meu querido, é dar glória a Deus. A nossa vida tem esse alvo, tem essa meta. Então, se eu quero viver para a glória de Deus, eu preciso entender as verdades contidas nesse texto. E qual é a primeira lição que eu aprendo aqui com essa palavra, esse texto? Esse texto diz para mim e para você, em primeiro lugar, e é importante a gente entender isso, que enquanto um membro do corpo sofria, enquanto Pedro estava na prisão, os outros não estavam indiferentes. Estavam indiferentes? Não. Pedro foi preso. A igreja orava incessantemente. Eles não pararam de orar. Desde que Pedro foi preso, estavam ali em oração. Estavam ali sofrendo com o apóstolo que estava encarcerado. Eles oravam de forma constante. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? Se eu e você queremos ser a igreja que faz a diferença, nesse tempo em que a gente vive, nós precisamos voltar a ser o povo que se importa. Amém. O povo que se importa com as necessidades, vamos começar aqui agora. É o povo que se importa com as necessidades uns dos outros. Você já perguntou, antes de terminar o culto, né? A gente termina o culto, cumprimenta o irmão, boa semana, lá, né? Mas você já experimentou perguntar antes de terminar o culto, e aí, como é que foi a tua semana? Você está com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar em alguma coisa? A gente precisa voltar a ser esse povo que se importa com as necessidades daqueles que estão na casa do Senhor, mas daqueles que estão ao nosso redor, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso trabalho. Esse povo aqui, quando Pedro foi preso, eles podiam, Tiago tinha morrido, tinha sido sacrificado, tinha sido decapitado. Logo na sequência, Pedro vai para a prisão. Eles podiam ter ido embora, falou, não, vamos sair daqui. Daqui a pouco pode acontecer comigo. Daqui a pouco pode acontecer com um familiar meu, pode acontecer com a minha esposa, com o meu filho. Vamos embora daqui, porque está ficando perigoso. Só que eles decidiram o contrário. Ao invés de decidir fugir, eles escolheram ficar, orar, apoiar, suportar. E é isso que a igreja precisa voltar a fazer. Amém. Nós precisamos voltar a ser o povo que se importa, porque só assim é que nós vamos marcar a diferença nesse tempo em que a gente vive. Amém. Nós precisamos ser o povo que olha para além de si mesmo. O povo que olha para além das suas próprias necessidades. Nós precisamos ser o povo que abre mão dos seus interesses em benefício dos outros. Irmãos, eu sou de uma geração, eu me converti num tempo em que a gente sacrificava as nossas folgas para visitar hospitais, para visitar presídios. Você conhece o complexo penitenciário de Bangu, lá no Rio de Janeiro? Onde ficaram presos ali os maiores criminosos do Brasil, Escadinha, e a turma do Comando Vermelho. Visitei complexo penitenciário várias vezes, junto com um amigo meu, era meu parceiro de evangelismo, Alessandro. Eu e a Alessandra, a gente tinha lá todos os dias, de umas 6 horas da manhã, tinha uma reunião de oração, era culto, era reunião de oração. O pessoal ia para a igreja, alguns iam para a igreja, iam orar às 6 horas da manhã, e depois cada um ia fazer a sua vida. A Alessandra passava de moto lá em casa, ele me ligava, estou passando aí. Pô, hoje não, Alessandra, estou passando aí, me acordava. Íamos lá de moto para a igreja, orar às 6 da manhã, e no dia das nossas folgas, ele estava desempregado, estava se preparando, hoje ele é Polícia Federal, e ele estava se preparando para fazer o concurso. E no dia da minha folga, ele sabia, quando eu folgava, ele passava lá, vamos visitar presídio hoje, vamos visitar o hospital, dia da folga. E nós íamos, ele me estimulava, e era recíproco, Nos dias em que eu estava assim mais embaixo, ele me estimulava. Nos dias que ele estava mais embaixo, não, bora lá, Alessandro, vamos junto. Tinha um outro amigo também, Leandro, a gente saía para evangelizar morador de rua. E quantas pessoas a gente já conseguiu tirar da rua, tirar das drogas, levava para centro de recuperação. Eu sou de uma geração, irmãos, em que a gente aproveitava feriado. Claro, feriado para a gente passar com a família, maravilhoso.
mas a gente programava alguns feriados do ano para fazer culto ao ar livre na praça. Ia para a praça pregar o evangelho, montava lá um palanque, né, ia o pessoal tocar instrumentos e íamos pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. Só que hoje em dia tudo é impedimento para o serviço, né? Às vezes para servir na igreja, na casa do Senhor, tudo é empecilho. Não, porque a gente está trabalhando muito, né? E se a gente está trabalhando em excesso, eu prego isso para mim mesmo, porque eu tenho essa tendência. É uma tendência porque a gente tem necessidades, tem ou não tem? Eu tenho necessidades financeiras também, irmãos. A gente tem os nossos projetos, né? Eu preciso trocar de carro, eu quero morar numa casa melhor, né? Às vezes tem os nossos, e não é pecado ter esses projetos, ter esses sonhos, ter essas metas. É pecado? Não é pecado nenhum. O pecado é quando a gente sacrifica aquilo que pertence a Deus para o nosso benefício, para o nosso bem-estar. Quando um judeu ia levar uma ovelhinha do seu rebanho para ser oferecida ao Senhor, não era que sobrava, não era com a perna quebrada, não era cega. Tinha que ser a melhor ovelha do rebanho. Isso era uma lição que Deus queria ensinar para o povo de desprendimento. O melhor é para Deus, o melhor é para o Senhor. A gente precisa voltar, a gente precisa resgatar esses conceitos, esses valores, porque muitas vezes a gente não entende por que Deus não nos abençoa, mas é porque a gente está retendo aquilo que pertence a Ele. Entende isso? Então esses homens aqui, eles estavam comprometidos, havia um compromisso de vida. O sofrimento de Pedro tirou o sono da igreja. O sofrimento do nosso próximo deve ser motivo da nossa oração, das nossas preocupações, das nossas ações. Você sabe qual é a marca distintiva da igreja? Sabe o que distingue um verdadeiro discípulo de Cristo? O que distingue um verdadeiro discípulo de Cristo não é a prosperidade. Não. Não é, fulano está servindo a Deus, olha lá, comprou um carro novo. E fulano está servindo a Deus, olha a conta bancária dele, como é que está? Não. A marca distintiva, o que caracteriza um verdadeiro discípulo, você vai lá em João, no capítulo 13, no versículo 35, e você vai ouvir Jesus falando assim, olha, nisto as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. É nisto. No amor que vocês têm pelos outros. Essa é a marca que as pessoas vão olhar e vão falar assim, servo de Deus. Ele se importa. Ele ama. Ele ama a ponto de sacrificar tempo e recursos para ajudar quem precisa. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a gente precisa, se a gente quiser ser a igreja que marca a diferença, nesse tempo em que a gente vive, nós precisamos ser o povo que decide obedecer a Deus, mesmo quando a gente não compreende perfeitamente aquilo que Ele nos pede. O que diz aqui no versículo 6? Vai comigo lá. Olha, versículo 6. Na noite antes do dia em que Herodes apresentar Pedro diante do povo, né, Pedro estava dormindo entre dois soldados, estavam presos, de repente apareceu um anjo. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e falou assim, levanta depressa. Pedro então levantou e nisso caíram as correntes das suas mãos. E o anjo disse, veste as sandálias, veste e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. E o anjo disse mais ainda, põe a capa e vem comigo. Você vê algum momento aqui Pedro questionando alguma coisa, perguntando? Por quê? Eu vou mexer agora aqui. Não, peraí. Está de madrugada, estava dormindo, por que você me acordou? Pedro ouve a voz do anjo e obedece. Agora, interessante aqui é que enquanto a igreja orava, né, enquanto o povo estava ali em oração, Deus ele escolheu esse dia, esse momento, para libertar Pedro dessa forma inusitada. O anjo daqui a algumas horas. Agora, gente, imagina a cena. Você imagina o grau de preocupação de Herodes com aquele homem, porque ele sabia da história de Jesus. Vocês lembram qual foi a mentira que estavam tentando espalhar? Jesus ressuscitou. Aí eles espalharam uma mentira que os discípulos foram no túmulo durante a noite e roubaram o corpo do Messias. Então essa era a mentira que eles queriam espalhar. Tinha lá alguém guardando o túmulo, mas eles espalharam esse boato por aí. Para evitar que isso acontecesse com Pedro, Herodes destaca 16 soldados. Eram 4 grupos de 4 que ficavam ali se revezando. 2 soldados acorrentados, um em cada braço. Olha só, parecia até um bandido de altíssima periculosidade. Um acorrentado em cada braço, e dormiam juntos os 3 na cela.
Então eram ali 2 soldados acorrentados com Pedro, um na primeira guarnição e o outro na segunda guarnição. Caramba, esse cara aqui deve ser muito perigoso, né? Então Deus tinha que operar um grande milagre para libertar aquele homem de lá. Manda o anjo, e aí Pedro passa por aqueles quais, as cadeias caem. Olha só que coisa maravilhosa. Mas o que é interessante aqui, né? E esse é o foco aqui desse segundo ponto, né? Em todos os momentos aqui, o anjo fala com Pedro, e Pedro não questiona as ordens do anjo, ele simplesmente obedece. Parecia para ele que era um sonho, parecia que era uma visão, ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas ele seguiu, ele obedeceu, ele não questionou. Não é isso? A gente vive um tempo hoje, irmãos, de rebelião contra a suficiência da palavra do Senhor. A gente vive hoje uma geração que prefere dar mais ouvidos aos influencers do que a palavra de Deus. A gente ouve mais os especialistas do que o conselho. A gente vive numa geração hoje, vamos ser bem sinceros, que a gente acha que a palavra está um pouquinho obsoleta. Afinal de contas, com esses conceitos atuais, né, do feminismo, do não sei quezismo, e tantos ismos por aí, né? É isso aí, a gente tem que seguir isso aí agora, ó. Tem que ir por esse caminho, são esses caminhos aqui agora. A Bíblia está meio fora de moda, não era bem isso, né? E a gente pega alguns textos e tenta esvaziar o peso das palavras para poder dizer aquilo que o texto não quer dizer, porque a gente prefere hoje dar ouvidos a esses mestres de si mesmos que vivem nos nossos dias, fazendo propaganda, se autoproclamando referências de coisas das quais eles não conhecem nada. Quantos especialistas em educação de filhos a gente tem na internet que não tem um filho? Não tem filhos. Mas se auto-intitulam especialistas na educação infantil. Quantos influencers aí na internet a gente não tem que se declaram especialistas em relacionamentos conjugais que já vão no seu 5º, 6º divórcio? São tão especialistas, gostam tanto de casar, que estão casando toda hora. Casam várias vezes. Especialista em casamento mesmo é aquele que está há 40, 50, 60 anos casado com a mesma pessoa. E conhece de verdade, já comeram muito sal juntos, né? Quantos quilos de sal, já andaram juntos, já tiveram que tolerar, ter paciência tantas vezes uns com os outros. São essas pessoas que você tem que ouvir. Esses são os verdadeiros influencers, mas esses não estão lá na internet se autoproclamando nada, porque essa gente, né, tem uma humildade tão grande que não acham que fazem grande coisa em manterem-se casados por tanto tempo, não acham que fazem grande coisa em sacrificar-se a si mesmo para educar os seus filhos. Essa gente não está lá, mas esses mestres de si mesmos, esses autoproclamados especialistas, referências no assunto, hoje dominam o mundo em que a gente vive, e é por isso que o mundo está do jeito que está, porque a gente está seguindo os conselhos de pessoas que não entendem dos assuntos que estão falando. Eles só querem plateia, eles só querem palco para a gente aplaudir, eles serem reconhecidos como aquilo que eles não são. A gente precisa voltar a dar valor à suficiência das Sagradas Escrituras. A gente vive um tempo de crise, e nesse tempo de crise a única forma de dar volta a essa situação é voltar a ouvir e obedecer os comandos de Deus em relação ao casamento, em relação à educação dos nossos filhos, em relação àquilo que nós devemos fazer no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente de trabalho, em relação a todos os aspectos e todas as áreas da nossa vida. Irmão, se você quiser ver o mover de Deus, você quer ver o mover de Deus na sua vida? Pergunta isso para a pessoa que está do seu lado, pergunta assim: você quer ver o mover de Deus na sua vida? Quer ver esse mover? Então obedeça a palavra de Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que se nós queremos ser o povo que marca a diferença, nós precisamos optar pelo caminho do crescimento e da maturidade espiritual. Amém. Ao invés de sermos eternas crianças. O que acontece aqui após a libertação? Pedro é liberto pelo anjo. Isso, o anjo leva ele até certo ponto do caminho. E dali para frente o anjo desaparece. Não é isso que acontece aqui? Vai comigo no texto. Você vai perceber aqui, ó, versículo 10, olha o que diz aqui. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, o anjo com Pedro. Chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, o portão abriu-se por si e eles saíram, Pedro e o anjo. Caminharam por uma rua e o que acontece a seguir?
o anjo desapareceu de repente e Pedro ficou só. Foi então que Pedro caiu em si e disse: agora que vejo que isso é verdade, o Senhor mandou o seu anjo. E pensando nisso, o que Pedro faz? Fica ali esperando o anjo aparecer de novo para dizer para onde que ele ia? Não. Diz aqui no versículo 12 que pensando nisso, Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, porque sabia que a igreja estava lá. O que a gente aprende aqui com esse trecho aqui? Que depois que o anjo se apartou, depois que o anjo partiu, Pedro não ficou desolado sem saber o que fazer. Ele sabia onde deveria ir. Ele sabia o que tinha que fazer a seguir. E maturidade é isso. Maturidade significa ter a capacidade de agir sem a necessidade de tutela permanente. A gente precisa amadurecer a esse ponto aqui, porque Deus, em vários momentos da nossa vida, envia os seus anjos para nos ajudar em momentos difíceis. Você está com um problemão no teu casamento, aí Deus envia um anjo em forma de gente, um pastor, um amigo, uma pessoa que te ajuda a sair daquela cadeia que você estava se encontrando, a sair daquela prisão, a sair daquela crise, a sair daquele problema. E aí, a partir daí, daquele momento em que você é ajudado, em que você sai daquela crise, chegou a sua vez de ser anjo de Deus na vida de alguém. Amém. Só que a gente, às vezes, não entende isso, né? E quer ficar colado no anjo para o resto da vida. E quer que o anjo, quer que o amigo, quer que o pastor, quer que aquela pessoa seja o nosso oráculo da vida. Toda decisão que eu vou tomar tem que consultar aqui o profeta, tem que consultar. Não estou dizendo que você não tem que consultar seus amigos na hora de tomar uma decisão. É importante, não estou de conselho da sabedoria. Mas tem gente que fica eternamente dependente. Tem gente que acha que a vida não funciona se o outro não guiar a vida dele, a vida dela, e a gente não cresce. Só que para a igreja avançar, para a igreja crescer, para a igreja se multiplicar, como a pastora estava dizendo aqui, há necessidade de nós entendermos hoje que Deus permite, sim, que passemos por cadeias, lutas e aflições. Deus envia o anjo, sim, no momento da necessidade, para que nós usemos aquela nossa crise, aquela nossa luta, aquele nosso problema, para ajudar aqueles que estão atravessando suas lutas e suas dificuldades. Isso é maturidade, isso é amadurecer. A gente precisa ser crente maduro. A gente precisa crescer. Nós não podemos ser eternas crianças. E para terminar a mensagem, para finalizar, eu termino aqui. Última coisa que eu aprendo aqui. A gente precisa, se a gente quiser ser a igreja que marca a diferença no tempo em que a gente vive, nós precisamos ser o povo que ainda acredita em milagres. Amém. Você acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Aqueles irmãos estavam em constante oração por Pedro. Estavam, não estavam? Eles estavam orando por Pedro pela libertação do apóstolo. Eles estavam ali aflitos porque Tiago não tinha saído com vida da cadeia. Então eles se empenharam mais ainda em oração. Senhor, liberta Pedro, não deixa que aconteça com ele aquilo que aconteceu com Tiago. E eles ali em constante oração, e Pedro é liberto, que maravilha, que milagre maravilhoso. E Pedro vai bater na porta daqueles que estavam em oração. Que coisa maravilhosa. Mas quando Pedro bate a porta, o que acontece? Eles não acreditaram que era Pedro. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam orando pela libertação. Então, quando bateu na porta, nossa oração foi atendida, foi respondida, aleluia, glória a Deus. Mas o que acontece, irmãos, é que a gente muitas vezes está que nem esse povo. A gente vem aqui, a gente se reúne, a gente ora. Você tem uma necessidade. Mas será que a gente acredita realmente? Será que a gente acredita de verdade que aquele milagre pode acontecer hoje? Pode acontecer agora? Enquanto a gente está aqui reunido, enquanto você está aqui em oração, enquanto você pega do pão, enquanto você pega do cálice, Deus pode operar o milagre agora. Você acredita nisso? Amém. Eu creio. Irmãos, a gente precisa voltar a acreditar em milagres. A gente precisa voltar a acreditar que aquilo que a gente faz aqui, a gente não faz só por rotina. Isso aqui não é uma rotina. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam em oração, mas talvez eles não acreditassem tanto assim.
que aquilo podia acontecer naquele exato momento, naquele dia, naquela hora específica. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, você que está aqui nesse lugar, talvez você tenha uma luta, talvez você tenha uma impossibilidade. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua impossibilidade, qual é o seu problema, mas Deus pode operar um milagre hoje na tua vida, na minha vida. A gente precisa voltar a acreditar nisso, irmãos. Amém. E nessa manhã, eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo. Nós vamos participar da mesa do Senhor, nessa expectativa de fé. Que o dia do milagre é hoje. Amém. Deus, Ele está aqui. Ele pode operar na tua vida, assim como Ele operou esse milagre maravilhoso. Um anjo foi lá, libertou o apóstolo diante de cadeias intransponíveis. Essa cadeia vai cair na tua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei como é que vai fazer aqui, pastor. Vai servir? Quem vai servir? Vai. Isabel. Hoje, irmãos, você vai pegar aí desse pão e desse cálice, nessa expectativa de fé. Milagre vai acontecer hoje na tua vida, em nome de Jesus. Nós servimos a um Deus que ama abençoar o seu povo. Pega do pão, pega do cálice nessa manhã, e eu quero que você hoje, assim como aqueles homens estavam reunidos orando incessantemente pelo milagre, pela libertação do apóstolo, hoje, com o seu pão e com o seu cálice na mão, você que não vai participar da ceia do Senhor, é com essa mesma expectativa que você vai se aproximar do altar de Deus nessa manhã. Apresenta essa tua impossibilidade diante de Deus hoje e fala assim: Senhor, eu creio num Deus de milagres, e eu creio que hoje pode ser o dia, chegou a minha hora, pode ser. Faz a tua oração agora. Apresenta o teu problema diante de Deus hoje. Apresenta a tua impossibilidade diante dele. Aleluia. Oh. Glória a Jesus. Você vai levantar o teu pão junto comigo e vai dizer assim: Senhor Jesus, essa é a prova que a tua morte não foi em vão. Essa é a prova de que o Senhor se entregou por mim, por amor de mim, para que eu vivesse a tua vida. E hoje eu recebo pela fé os benefícios, as virtudes, o milagre, a manifestação do teu poder na minha vida, em o nome de Jesus. Você vai levantar bem alto o teu cálice nessa manhã e vai dizer: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova aliança, da salvação eterna, que foi preparado para mim na frente dos meus adversários. E nesta manhã, ao participar da mesa, ao participar deste cálice, eu participo da tua vida, eu bebo da tua vida, eu bebo do teu sacrifício, para que também seja participante da glória, daquele grande dia, em o nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui reunidos, assim como aqueles discípulos estavam reunidos orando por Pedro. Eu sei que há irmãos e irmãs aqui que estão atravessando lutas e dificuldades. Eu sei que há impossibilidades diante de alguns deles aqui nessa manhã. E por isso, nessa hora, nós nos aproximamos diante do teu altar, não com arrogância, não com soberba, mas em humildade, sabendo que o Senhor construiu para nós com o teu sangue um caminho novo. E é confiando neste sangue que foi derramado naquela cruz que nós nos colocamos humildemente diante de Ti, batendo na porta como aquela viúva, pedindo, clamando: Senhor, opera um milagre no meio do Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, ao participarmos desse pão e desse cálice nesta manhã, que o Senhor possa nos trazer à memória o Teu sacrifício, e que o Senhor possa nos trazer à memória o compromisso
que nós temos de te obedecer até o fim. Não importa, ó Deus, as lutas e as dificuldades, não importam as aflições e os problemas, a nossa vida agora pertence a Ti. Então nessa manhã, que ao participarmos deste pão e deste cálice, possamos dar ao Senhor toda a liberdade para usar a nossa vida como instrumento da Tua glória, em nome de Jesus. Você pode participar hoje da ceia do Senhor com fé, irmão. Come do pão, bebe do cálice, em nome de Jesus. Bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Em Ti eu posso confiar com alegria. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar Deus com as suas palavras. Elogia o Senhor com as suas palavras. Diz, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado, ó Deus, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado por pertencer a essa família. É bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, Senhor Jesus, nessa manhã nós te damos eu graças espero em Ti. por tudo aquilo que o Senhor faz, mas acima de tudo por quem o Senhor é. Não te servimos apenas por aquilo que o Senhor nos dá, te servimos por aquilo que o Senhor é, pelo Teu amor, pelo Teu caráter. E que possamos estar tão apegados a Ti, que independente das lutas, das circunstâncias e das adversidades da nossa vida, que a nossa fé se renove a cada dia. Que possamos te servir com cada vez maior intensidade e amor. E que essa semana, nessa semana, sejamos sim sal e luz nesse mundo tão necessitado. Leva-nos agora debaixo da Tua paz, debaixo da Tua proteção, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.